Olá, eu sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e pedagógicos. Na imagem em destaque está a escritora brasileira Conceição Evaristo, uma importante voz de representatividade e resgate da nossa cultura. E para iniciar o nosso passeio pela obra dessa escritora incrível, convido vocês a uma leitura de um de seus textos. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo é a autora do poema que você acabou de assistir. Embora ela escreva desde cedo, desde muito jovem, na verdade, ela só começou a publicar os seus textos quando já tinha 44 anos, em 1990. E logo que saiu o primeiro texto dela publicado, ela se tornou uma referência, uma importante voz na luta contra o racismo e o machismo. Esse texto eu retirei do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que foi lançado em 2008. Mas, por acaso, você sabe o que é um poema? Poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. A sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Com base no que a autora chama de escrevivência, ela reflete sobre a própria vida e suas questões a partir de uma vivência. Mas, espera aí, escrevivência? Essa palavra existe? Agora existe, graças a Conceição Evaristo, que criou essa palavra para explicar que os seus personagens vão além da história, porque possuem o próprio olhar da autora, a vivência dela perante o assunto de cada situação. Mas é possível criar uma palavra ou inventar qualquer palavra? Pode isso? Criar palavras pode ser uma maneira poderosa de dar um estilo próprio aos seus textos, ou criar um jeito de comunicação entre seus amigos e você. Fazer uma nova palavra não é só escrevê-la ou dizê-la uma vez, pois para que ela possa ter um sentido que dure mais, você precisa trabalhar no desenvolvimento dela. Neologismo é como chamamos uma palavra recém-criada ou uma palavra que já existe, mas que passa a ter um novo significado. Neologismo significa emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não. Pode ser também atribuição de novos sentidos a palavras que já existem na língua. Preste atenção no que a própria autora fala.
com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, aliás, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Então, há várias situações que podem motivar uma escrita. Talvez eu gostaria que as pessoas se prendessem menos à minha biografia e se ligassem mais ao texto. Isso, para mim, tem sido de vital importância. Porque muitas vezes eu estou em algum espaço para falar de literatura e as pessoas falam: fala da condição da mulher negra na sociedade brasileira. Eu acho que eu não preciso falar. O meu texto é isso. E o exercício da literatura, para mim, é a minha maneira de não adoecer. Eu sempre penso isso. E quando eu falo de não adoecer, eu estou falando mesmo desse adoecimento emocional. Porque a arte ela é uma válvula de escape. E a literatura, para mim, essa criação é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo, de apresentar a minha discordância com esse mundo. E é uma experiência que eu tenho desde bem nova. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Escrever, para mim, é a possibilidade mesmo de fundamentar, né? De fundar um diálogo. Eu acho mais fácil você falar pela escrita do que você falar, apesar da minha literatura ter um fundamento, né? Ela nasce do espaço da oralidade, mas eu consigo, por exemplo, falar muito mais dos meus sentimentos se eu escrever. O movimento da escrita, acho que até o movimento da própria vida. Eu acho que o movimento da própria vida é um movimento que você faz para vencer a dor ou para vencer a morte. Eu acho que é alguma coisa assim, é o espírito de sobrevivência mesmo, né? Esse desejo de você agarrar-se à vida de alguma forma. E para mim a literatura é essa oportunidade que você tem de se agarrar à vida, né? Porque você registra a vida. Você registra a vida, você inventa a vida, você discorda da vida. E escrever, tem até um texto meu também que eu digo isso, escrever é uma forma de sangrar, porque porque é uma forma de sangrar mesmo. E a vida é uma sangria desatada, né? A escritora Conceição Evaristo conta as histórias de suas personagens a partir de sua própria história. O processo de escrevivência constitui um processo de representação e de autorrepresentação. Encontramos na obra dela personagens que representam mulheres em situações de risco social e que enfrentam misoginia. Você sabe o que significa essa palavra? Misoginia é uma palavra que tem por definição o ódio às mulheres. Esse conceito reúne os sentimentos de desprezo, preconceito, repulsa e aversão às mulheres e a tudo que remete ao feminino. Esse é um dos motivos que torna a obra de Conceição Evaristo um símbolo de representatividade.
No texto apresentado aparecem algumas palavras pouco utilizadas em nosso dia a dia. Vamos conhecer o significado de algumas delas? Versejar. Fazer compor versos, versar, trovar. Pôr em versos algo que está em prosa, versificar. Âmago, o que se encontra situado no centro de. Eixo, centro. Parte mais importante ou principal de. Parte mais particular, íntima de um indivíduo. Íntimo, essência, alma. Ínfimo, pouco importante, de valor ou importância reduzida. Excessivamente pequeno, diminuto, disse do tamanho, dimensão, força, quantidade, volume ou peso muito pequeno, em lugar bem inferior. Quedar, estar quedo, quieto, ficar. Deter-se, ficar ou demorar-se em um lugar. Parar. Inércia é a tendência natural de um objeto em resistir à alteração em seu estado original de repouso ou movimento. Em outras palavras, um objeto parado sempre tende a permanecer parado, e um corpo em movimento tende a manter o movimento. Viandante, que ou o que viaja, viajante, viajeiro, peregrino, que ou o que caminha, caminhante, passante, transeunte. Vou propor para você um desafio. Faça uma breve reflexão de uma história, um momento da sua vida que você acredita ser interessante. Feche seus olhos e relembre em como você se sentiu ao viver esse momento diferente e único. E quais as emoções que consegue identificar nessas lembranças? Quantas emoções você consegue perceber que estava sentindo quando passou por este episódio? Escreva ou grave um áudio com essa lista de emoções, relatando essa lembrança em detalhes. Se quiser, pode criar uma personagem fictícia como se ela estivesse vivenciando as suas lembranças. Aí você terá a sua própria escrevivência registrada. E como Conceição Evaristo, nossa inspiração literária de hoje, nasceu em Minas Gerais, vou pegar esse gancho para conduzir uma inspiração artística, utilizando borra de café como material principal. Quer ver? Vem comigo! Com alguns materiais simples, podemos desenvolver uma técnica artística com base na escrita, utilizando borra de café para atingir um papel firme, de gramatura 200. E aqui no caso eu utilizei um tamanho A3, que recortei em tiras de 6 centímetros. Note que há um lado mais poroso e um mais liso. Nesse caso, escolhi o mais poroso para, com o café um pouquinho diluído, marcar toda a extensão do papel com uma linha sinuosa em zigue-zague. Depois de seco, tirei o excesso do pó de café e, com uma caneta preta, escrevi com letra bastão a palavra que caracteriza a vida e a obra da autora Conceição Evaristo.